Tecendo Prosa Podcast. Escuta pra você ver, com a apresentação de Cida Mendes, Concessa e suas jandiras convidadas. Um oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Alô, jandiras e jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir esse trem. De uns tempos pra cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, desde piquitita. E agora, nesses tempos que é tudo digital, nós pode escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação, enquanto caminha, lava umas vasilhas, faz comida, de modo que não toma o tempo da gente. E em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de tudo, minha filha. Porque não tem pergunta boba, tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere inteirar dois não, coisinha. Manda um e-mail para podquestionar@concessa.com.br. E nesse de hoje, eu convidei minha jandira, doutora Lívia Martins, que é ginecológica, antroposófica, fitoterápica, e criadora dos produtos Lívia Aloe, minha filha, à base de aloe vera, a boa e véia babosa. Ela é cheia de sabedoria e me deixou à vontade para questionar o que eu quiser. E ela chama Lívia, não é à toa, porque ela traz alívio para nós e tem muito para ensinar sobre a saúde da mulher. Pode questionar hoje, então, com doutora Lívia. Ai, que saudade, Concessa, de você. Lívia, tem uma coisa que eu falo direto. É que a alegria é minha maior pirraça. E eu queria questionar isso com você, comparação. A alegria ajuda mesmo nós ter mais saúde? É bom demais. A alegria deixa a gente com a imunidade bombada, sabe? Toda vez que a gente sorri, que a gente brinca, troca ideias e se alimenta, né, com esse fluxo energético de uma mulher com a outra. Isso é maravilhoso para as nossas defesas imunológicas. Então, tempos de pandemia, temos que, apesar de distantes uma da outra, mas vamos procurar fazer algum tipo de troca, não é mesmo, Concessa? Tem aí as redes, a internet, o celular, tudo isso nos ajuda a estar mais próxima de nossas amigas. Só que a mulher, muitas vezes, pega para ela essa função de cuidar de todo mundo e esquece de ter uma horinha assim, só pra ela. Quando é fé, tá lá, toda esbudegada. Não é assim? Ah, sim, é por isso que eu falo. Quando eu falo de cuidado com as mulheres, eu falo, primeira coisa, autocuidado. Essa capacidade de cuidar de si mesma. Então, que tem esse risco. Às vezes a mulher cuida de todos e de tudo, menos de si mesma. Então, é esse olhar para si mesma que é muito importante. Ver o que te faz bem no dia a dia, o que te agrada, né? Se aquele momento é uma vontade de parar um pouquinho, respirar, fazer um chazinho, se jogar em cima do sofá. Então, faça isso, não fica se prendendo a tantas exigências, porque demandas o dia vai ter sempre, solicitações sempre, mas tem que dar aquela pausa e falar, olhar para mim mesma, me autocuidar, isso é muito importante. Lívia, eu queria que você falasse para nossas jandiras todos, jandiros todos que tá aqui ouvindo nós, sobre a antroposofia, que me trouxe muitos ensinamentos e eu queria dividir com a nossa audiência aqui, com as pessoas, mas eu não sei explicar. Você que é mais assim, letrada nesse trem,
Explica aqui para nós essa filosofia, esse trem de antroposofia, tá assim no nosso alcance? Essa coisa da antroposofia ser mais acessível é um movimento lindo que existe dentro do grupo de todos os profissionais antroposóficos no Brasil, estão voltados para isso, procurando cada vez mais tornar a antroposofia acessível a uma parcela maior da população. Então, isso é uma preocupação, é muito lindo, o quanto que as pessoas se debatem em cima disso e estão procurando por isso, estão procurando plantas brasileiras também para serem estudadas, investigadas e para, às vezes, serem inseridas, né, como medicamentos. A antroposofia é um processo que engloba toda a nossa vida, né, essa visão mais ampla do ser humano, vendo assim, o nosso lado espiritual também, e que eu acho que isso é tão compatível com o feminino, Concessa. Eu costumo dizer que nós mulheres temos uma espiritualidade biológica, porque se você pensar bem, essa questão de ovário, útero, toda a nossa composição genital, ela é toda para dentro, tudo interno. Então, isso não é à toa. Então, isso faz com que a gente seja mais introspectiva, mais interiorizada, mais espiritualizada. Então, é uma biologia espiritual que a mulher tem nesse seu ventre. E que, independente dela ter filhos biológicos, esse potencial criativo que tem no ovário, o útero, esse receptáculo, né, esse local que recebe essa nova vida e cuida dela, independente de ser uma vida física ou outras vidas mais sensíveis e mesmo energéticas, mas é uma biologia feminina que se acontece o tempo todo na nossa vida. E a antroposofia reforça muito esse aspecto dessa valorização do ser humano, não só como um corpo físico, né? Mas com essa entidade também, esse corpo espiritual, esse corpo que a gente chama também do anímico, né? Desse psicoemocional extremamente valorizado. E nós, mulheres, expressamos isso muito durante os nossos ciclos, né? Essa coisa da gente ser cíclica e rítmica. Que coisa incrível! A gente não tem estabilidade nenhuma, diferente do homem, que é todo como o sol, não é? Nasce e se põe sempre do mesmo jeitinho. Nós mulheres já temos aquele aspecto de lua. Cada dia, tem dia que a gente quer ir para a rua, tem dia que a gente quer ficar dentro de casa. Então, depende daquela fase do ciclo menstrual, depende da faixa etária. Eita, é tanta coisa. Eu tô impressionante com isso aí que você falou da mulher ser tudo pra dentro. Caos que sem saber, assim, isso aí que você tá falando, nessa chiqueza toda, eu já falava desse jeito pra minhas filhas, Marlúcia e Marcilene. Aí você vê, comparação, esses trem do nosso sexo. Quando vocês for fazer as naturezas, eu falo para minhas meninas, porque é gostoso demais fazer as naturezas. Eu nunca falei para elas não fazer, que não pode, nada. Mas eu sempre expliquei para elas cuidar que tudo da mulher é para dentro, comparação. E acaba ficando dentro da mulher. O homem já é tudo para fora. O sexo, Deus, o pingolim, é tudo para fora. Quando vai fazer as naturezas, pá, é tudo para fora. De modo que a mulher precisa ter essa consciência de saber o que fazer, porque fica tudo dentro dela. As coisas boas e as coisas ruins. Então, a mulher tem que ser muito dona do seu corpo, meu filho. Exatamente, tem que ser senhora de si mesma, né? Do seu corpo, da sua vida, e reconhecer essa potência, essa coisa tão particular, tão diferente que nos faz ser mulher e que também é um potencial de nos fazer mais o quê? Mais criativas, mais intuitivas, não é mesmo, Concessa? A gente não tem uma capacidade de reflexão, de percepção, sensibilidade muito maior. Então, assim, isso é natural da mulher. Agora, tem uma questão, quando a gente vai para a rua, para ocupar os espaços de
poder, os espaços sociais e tudo mais, essa disputa no mundo exterior, né, no mundo, às vezes faz com que a mulher retraia um pouco esse aspecto dela. A gente pode estar aí nessa disputa com os homens no mercado de trabalho e tudo mais, mas nunca perder essa nossa qualidade primordial, que eu acho que nos enraiza, nos ancora na nossa vida e que é fundamental a gente estar forte em cima dela. Eu vejo assim, muitas mulheres às vezes sofrendo de tensão pré-menstrual, tem um climatério, aquela menopausa extremamente problemática, ondas de calores avassaladoras, cólicas terríveis. Você vai ver a vida dessa mulher, ela está extremamente submetida, não é mesmo? A essa disputa, essa concorrência, essa competição no mundo lá fora. Então ela está cada vez mais falando, eu tenho que ser menos mulher e assumir mais uma atitude de homem para poder dar bem nesse mercado. E, no entanto, eu acho que é o contrário. A gente tem que impor essa nossa biologia espiritual, não é mesmo? Fazer com que ela seja respeitada até do ponto de vista das leis, não é? Garantindo aí as licenças necessárias, o respeito a todo essas macacoas, essas mazelas, né, que a gente pode sofrer aí tanto no ciclo menstrual quanto também nas mudanças, né, na passagem da vida fértil para a vida não fértil, que é um momento também extremamente delicado e singelo da vida da mulher. Eu tô nessa fase delicada aí que você tá falando. Ao menos a pausa que chama. E aí entra aquilo que a antroposofia ensina para nós assim, que nós e o planeta, nós é feito das mesmas coisas. Comparação. Esse trem de esquecimento global, defeito estufa. Eu sei direitinho o que tá acontecendo no planeta. É seca, é enchente. Eu tô assim também. Fico seca, fico molhada, suando igual tampa de marmita. Eu tô vivendo o meu defeito estufa. É um buraco na minha camada de hormônio, minha filha. O pior de tudo é que aquele calor que dava cá embaixo sobe pra cabeça e dá nos nervos da mulher. Atinge o psicológico da mulher. Aí você vai nos médicos mais coisado, tradicional, que não é antroposóficos, comparação. Este receita a fluoxetina. A fluoxetina. E eu quero questionar esses remédios, Lívia. Eu não tomo esses trem. Minha flor tá aqui, minha filha. Eu vou cuidar da minha flor. Por isso que eu gosto de tratar com você, porque eu sei que você não me dá essas marmotas. E não precisa, né? A gente sabe que tem tantos recursos aí na natureza, mesmo através da alimentação, você pode equilibrar tanto essas ondas de calor. Também na natureza tem aí a sálvia, o vitex, que é uma planta também muito utilizada para amenizar esses calores. Então, assim, se você usa isso, come lá a semente da chia, semente da linhaça, maravilhosa. Então, assim, esses recursos, Concessa, se você incorpora no seu dia a dia, não adianta só usar um dia e falar pronto, não sarou, então não sarou. Não, é uma rotina. A gente tem que ter o quê? Uma rotina, tem que ter uma disciplina e fazer no seu dia a dia. E nessa postura do autocuidado, eu me amo, eu me preservo, eu me cuido. E isso é fundamental para uma mulher. Não é mesmo? E saber conviver com essas mudanças, entender que, por exemplo, às vezes essa diminuição na questão do desejo sexual, na sexualidade, vai abrir espaço para outras coisas na sua vida. Então, assim, o ser humano tem as etapas que você cumpre, né? Então, você vai evoluindo. Então, significa também uma evolução quando você transcende esse desejo que é muito predominante na fase mais jovem, né? E você já começa a ter desejos, às vezes, até mais cósmicos, como você falou, não é mesmo? Um olhar, assim... Eu falo assim que aquele clamor
que os nossos filhos nos faziam quando eram criança, agora o nosso ouvido, a nossa escuta é para os clamores da humanidade. Então, a gente está muito mais ligada na questão do ser humano como um todo. Então, a gente tem muito mais compromisso com o planeta, por isso que a mulher tem uma tendência, na medida que vai envelhecendo, a ter uma postura muito mais ecológica, ser mais cuidadora do planeta. É por isso, porque ela está ouvindo esse clamor da natureza agora, que precisa das suas ações, ela tem um senso de justiça muito maior. Então, assim, tudo isso é mostrando esse aspecto evolutivo mesmo da nossa vida. Então, ninguém está perdendo nada, apenas está ganhando outras coisas que antes não estavam tão evidentes, não é mesmo? Ei, gente, fala mais linda dessa doutora Lívia. Ela fala lindo demais. E falando em senso, eu vou encerrar meu cruzeiro desse episódio aqui. E no próximo, eu e doutora Lívia, nós vai continuar a falar da saúde da mulher. E ela vai dar muitas dicas boas para nós se cuidar com as plantas. Vamos falar de um perrengue que ataca muitas mulheres. A candidíase, Mafalda, que de cândida não tem nada. Uma receitinha muito simples com a babosa, aloe vera que fala. Então, o Proche pode questionar. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo. O Pode Questionar é uma realização do nosso canal Tecendo Prosa, com produção de Consuelo Ulloa, assessoria técnica de Mara Régia, marketing e design de Lara Moreira, trilha original de Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, sonoplastia Júlia Fonseca, edição de Celso Rabelo, roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes sociais, Tecendo Prosa no YouTube, Casa de Concessa Oficial no Instagram, Casa de Concessa no Facebook. Nosso canal e esse podcast têm o patrocínio do Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.